Salve, rapaziada! Como é que vocês estão, meus guri? Olha quem já voltou, hein? Assim, já não, né? Porque até que eu demorei um pouquinho. Esperei juntar uns 4, 5 capítulos, que aí dá pra trazer pelo menos mais de 20 minutos, né? Um episódio de anime. Já é a terceira parte, então é sem introduções, sem mais enrolação, vamos dar-lhe. Nesse mundo, a lua vai passar por uma mutação que vai fazer com que a temperatura suba acima de 100 graus. A superfície fica tão quente que as usinas de eletricidade explodem por causa do calor. Você não consegue andar fora de casa por mais de 20 segundos antes de ser completamente derretido. E o asfalto é tão quente que se você encostar, você derrete. Com o mundo inteiro sem poder sair de casa, suprimentos se tornaram a coisa mais valiosa. E o nosso protagonista sobreviveu por 5 anos com a namorada dele. Porém, assim que os suprimentos dele começaram a acabar, ela mandou um cara pra matar ele e traiu o nosso garoto. Porém, agora, 5 anos de volta no passado, antes de tudo começar, ele tem a habilidade de estocar comida e recurso. E nessa vida ele vai guardar 3 bilhões de recursos e jura que vai ser a pessoa mais cruel pra se vingar de todo mundo. Mas nesse momento, o nosso garoto tá no ônibus, onde as pessoas estão comentando que a montanha do Monte Fuji passou por um terremoto que matou dezenas de pessoas. E agora a cidade deles também tá tendo que ser evacuada? A garota de vestido rosa fala que eles tiveram que sair com tanta pressa que ela nem conseguiu comprar algum suprimento. Os dois caras avisam ela. Todos os suprimentos das cidades ao redor sumiram de forma misteriosa. O cara de cabelo raspado ao lado fala que a mesma coisa aconteceu no lago de Dongmin, na cidade de Shenzhen e também no armazém de Darudong. A garota fica assustada. Calma, essa quantidade inteira sumiu? Isso deve valer uns bilhões. É nessa hora que de trás de todo mundo, nosso protagonista fala que na verdade deve valer trilhões. E que o sumiço de tanto suprimento, mais esse monte de desastre natural, mostra que tem alguma coisa acontecendo. É bom abrir o olho. A garota pergunta pra ele se será que é o fim do mundo? Enquanto o cara da camisa verde diz que tá ansioso, ele não vê a hora das pessoas serem tratadas de igual pra igual. Mas nosso protagonista fica pensando, de igual pra igual? Mesmo no fim do mundo não tinha um dia no qual a vida era de igual pra igual. Até porque ele pessoalmente experienciou isso. Na vida passada ele era só um entregador comum. Até quando de repente o apocalipse começou e ondas de calor atingiram toda a Terra. As placas tectônicas se moveram e criaturas que estavam escondidas no núcleo saíram para a superfície. O mundo inteiro mudou de um dia para o outro. Nesse novo mundo tinha uma nova ordem. Num mundo de extrema escassez, até suprimentos simples como miojo valiam milhões. E uma salsicha era o suficiente para comprar qualquer tipo de favor. Naquele mundo todos desistiram da normalidade. E agora, depois de tudo que aconteceu na vida dele, ele renasceu um mês antes disso começar. A garota do vestido rosa gruda nele e fala que ela tá meio assustada. Será que ele pode... Só que antes ela responde, dizendo que tem coisa mais importante pra fazer e ela fica ali meio que sem entender nada. Fora do ônibus ele se pergunta, no apocalipse o que é mais importante? Obviamente suprimentos e recursos. Na vida passada ele ficou gastando todo o tempo dele em busca disso. Mas nessa vez ele vai se preparar antecipadamente. Ele trabalha nesse Walmart e no momento o chefe tá falando que ele vai ter o salário reduzido. Ele diz que tudo bem e pede desculpas. Ele se lembra que no primeiro apocalipse, quando tudo começou, o chefe desse lugar pegou todos os suprimentos e fugiu. Então agora como compensação ele vai pegar isso pra ele. Ele então abre o armazém dele. O sistema começa a detectar todos os suprimentos ali por perto e muda pro espaço espacial que ele tem. Uma área gigante com uma dimensão de mais de 10 mil metros. Desde que ele queira, essa habilidade consegue guardar qualquer coisa. Com essa habilidade ele vem roubando até água dos lagos e tirando todos os suprimentos das cidades que vão ser destruídas. Até porque se um miojo vai valer tanto, imagina comida de verdade. A melhor parte é que o tempo lá é congelado. Isso quer dizer que a comida fica perfeita não importa quanto tempo fique lá. Finalmente ele não vai ter que comer terra igual na última vida. O sistema até mostra quantos recursos foram adquiridos nessa ativação. E ele sente que depois de pegar tanta coisa, ele finalmente tá tranquilo. Nessa hora, 3 caras do trabalho entram no armazém. Só que tá completamente vazio com o nosso protagonista parado no meio. Eles perguntam pra ele aonde tudo aquilo foi parar. Nosso garoto revela que pegou tudo. O chefe diz que não tem ideia como ele fez isso, mas manda os outros dois pegar ele. Porém, no momento em que eles se aproximam, ele dá um passo pra trás e some no ar. Eles ficam sem entender aonde ele foi parar, mas ele simplesmente aparece do lado de fora. Essa é a segunda habilidade dele, o pulo espacial. Usando o poder espacial dele, ele consegue se teletransportar em até 3 metros de distância.
Com isso, ele consegue buscar suprimentos com muito mais facilidade e ainda escapar tranquilamente. Ele tira o uniforme dizendo que a coleta tá completa. Ele recebe uma mensagem no celular das autoridades avisando que a Terra tá passando por movimentos estranhos e todos devem ser cautelosos porque algum desastre pode acontecer. Porém, não precisa entrar em pânico. Nosso protagonista fica confuso. Nada realmente começou ainda e eles já estão falando isso? Será que eles sabem do futuro de alguma forma? Nessa hora, ele recebe uma ligação da namorada dele, a Jian Xiaoqian. Ele solta um suspiro e atende. Ela dá uma bronca nele perguntando como é que ele teve coragem de colocar a casa deles à venda. Será que ele é tão idiota achando que ela realmente vai continuar com ele se ele vender a casa? Ele precisa ser mais responsável como um homem. Por mais que ela não queira a casa, ela ainda é uma mulher. E isso ele quer provar pra ela que ele é um homem de verdade, porque ele não dá um pouquinho de segurança pra ela entregando essa casa. O Su Chen, nosso protagonista, fala só isso? Ela diz que tipo de atitude é essa. Se ele entregar, ela dá uma outra chance pra ele. É só transferir os documentos pra ela. Se ele não fizer isso, nem pensa em se casar com ela. Porém, o Su Chen desliga sem falar nada. Ele se lembra que na última vez, dos 5 anos no apocalipse, ele saía todos os dias para caçar suprimentos para alimentar ela. Até mesmo levou ela para uma das zonas seguras. Se não fosse por ele, ela ia ter morrido de fome nos primeiros dias. Mas mesmo assim... E aí ele se lembra de um dia que ele voltou na casa dele e foi morto pelas costas. Tudo isso porque ele não estava mais trazendo tanto suprimento e eles queriam saber se ele estava escondendo alguma coisa. Depois que o Su Chen foi morto, eles se divertiram ao lado do corpo dele. E a Xiaoqian avisou o cara que o Su Chen morreu porque ele era um incompetente inútil. E é bom esse cara provar que ele não é tão incompetente. O Su Chen ficou acabado tendo confiado numa pessoa dessas por tanto tempo. Mas nessa vida, a Xiaoqian e aquele cara chamado Wang vão pagar o preço. E não vão morrer fácil. A dor que ele sentiu, eles vão sentir 100 vezes mais. Ele se acalma e se lembra que as coisas que ele precisa agora só podem ser compradas com dinheiro. Mas primeiro ele precisa conseguir esse dinheiro. Ele então liga para um cara chamado Liu e diz que tá vendendo a casa dele a metade do preço. Só que ele quer o dinheiro agora. Na frente da imobiliária, o Wang e a Xiaoqian estão esperando por ele. Quando ele aparece, a Xiaoqian dá uma bronca nele por estar esperando ele há tanto tempo. Porém, ele só ignora ela e passa. O Wang pergunta quem que deixou ele vender essa casa e que se ele fizer mais alguma coisa, ele nem vai ver o sol amanhã. Mas nessa hora, o Su Chen, que já tem a habilidade de sobrevivência há tanto tempo, agarra ele pelo pescoço e taca ele no chão, dizendo que ele faz com as coisas dele o que ele quiser. A Xiaoqian fica assustada com isso e vai pra cima pra parar ele, porém toma-lhe um esquenta-bochecha também e cai no chão desacreditada. No chão, o Wang tá implorando pra ele soltar que ele tá quase morrendo. O Su Chen fala pra ele não se preocupar, já que ele não vai morrer tão fácil assim. Nisso, ele solta o Wang, que fica assustado no chão, enquanto o Su Chen entra na imobiliária. Nessa hora, a Xiaoqian ameaça ele, dizendo pra ele aproveitar essa chance. Se ele se ajoelhar e pedir desculpas, ela vai pensar no caso dele. Mas se ele não fizer isso, pode esquecer se casar com ela. O Su Chen só olha pra trás e encara os dois que saem correndo de medo. Dentro da imobiliária, o atendente oferece uma água pra ele, dizendo que vai comprar a casa dele agora. O que ele acha? O plano do cara da imobiliária é simples. A casa do Su Chen vale 1 milhão, só que agora ele tá vendendo a 700 mil. Tudo que ele precisa fazer é comprar e vender pra outra pessoa e ele vai lucrar uma grana boa. O Su Chen fala que aceita vender, porém ele tem que receber o dinheiro inteiro agora. O cara concorda, dizendo que eles vão transferir tudo e que amanhã de manhã já vai estar resolvido. O Su Chen aceita, obviamente porque as casas vão perder todo o valor. Por mais que vários desastres estejam acontecendo, essa cidade por enquanto ainda tá pacífica. Os vulcões, terremotos e tsunamis ainda estão todos longe daqui. Andando na rua, ele vê um cartaz que mostra empréstimos rápidos. Ele decide ir até lá com o certificado da casa dele. E ao chegar fica desacreditado. É o irmão mais velho do cara que matou ele. Ele se lembra que esse cara vai morrer na boca de um monstro nos primeiros dias. O cara diz que pode emprestar 500 mil. É só deixar o certificado da casa. O Su Chen entrega o certificado dizendo que quer mais 100 mil e ele promete que vai ganhar tudo de volta no cassino em uma semana. O vendedor gosta de ouvir isso e fica pensando, esse garoto deve ser daqueles apostador que vende até os parentes se for necessário. Dessa forma ele não vai conseguir pagar, a gente vai ficar com a casa e ele ainda vai ter um monte de dívida. Com isso o cara aceita e mais 600 mil são transferidos. A Xiaoqian tá com raiva junto com o Wang, que tá dizendo que vai fazer ele pagar o preço por isso. Como eles estavam indo visitar o irmão do Wang e o nosso prota acabou de sair de lá, eles veem ele. O Wang tá querendo saber o que esse cara tá fazendo aqui, já com a mão no pescoço, morrendo de medo, e decidem seguir ele. O Su Chen se lembra que vários prédios vão cair por causa dos tsunamis.
Mas esse hotel da Cidade Verde aguentou todos os desastres até o final. Ele sabe que a suíte presidencial é bem equipada e tem até uma piscina. Talvez seja um bom lugar para usar como base por um tempo. Mesmo no fim dos tempos, esse lugar aqui continuou tendo comida por um bom tempo. Ele então é recepcionado pela atendente Liu Xinhui, que pergunta o que ela pode fazer por ele. O Su-Shen fala que ele quer 1000 mesas para um banquete e ela toma um susto. Ela dá algumas opções de mesa enquanto pensa que, meu Deus, esse garoto deve ser filho de alguém muito rico. Ele fala que vai querer a mesa que custa 10.000 por mesa e vai fazer um depósito de 500.000. Quando tudo tiver certo, ele vai fazer o resto do pagamento. Ela fica meio que sem acreditar, mas fala que é só seguir ela para fazer o pagamento. Pensando que por mais que esse pagamento dele ainda não seja tanta coisa, alguém que gasta 500.000 assim com certeza tem mais para gastar. E é bom ela facilitar o processo. Ao entrar na sala, ela pergunta se ele tá se casando, e ele diz que sim, tudo isso é para um casamento, então ajuda ele também a conseguir a suíte presidencial. Um tempo depois, ele tá saindo do hotel todo feliz. Conseguiu mais de 10 milhões em comida, gastando 500.000 com o depósito. E tanto faz o resto, já que o apocalipse vai começar, e os blocos de gelo que ele vai ter vão valer bilhões. Vendo ele embora, ela pensa que seja lá quem tá casando com ele é uma garota de sorte. Nessa hora, a Xiao Qian aparece e pergunta o que aquela pessoa estava fazendo. A atendente pergunta quem é ela, e ela fala que é a namorada do Su-Shen. A atendente então fala que o namorado dela ordenou um banquete para mais de 1000 pessoas e pagou 500.000. Para ela ter um namorado como ele, realmente ela é uma garota de sorte. Porém, a atendente tá olhando e pensando, essa garota é no máximo nota 7. Porém, ela tem um corpo bom. Por que os caras ricos sempre gostam de mulher assim? Porém, a Xiao Qian e o Yang tomam um susto. Calma, um banquete de 10 milhões? A atendente fala que é o caso e que talvez ela não tenha percebido, mas tem muita gente rica que faz isso. Eles entram em relacionamentos e escondem todo o dinheiro que tem até o dia do casamento. A Xiao Qian começa a acreditar nisso, e o Wang fica pensando que é impossível que aquele perdedor tenha tanto dinheiro assim. Porém, a atendente mostra que ela recebeu a transferência de 500.000. Na rua, o Hao e o Wang tá perguntando pra ela, quem será que ele vai chamar pra um banquete de 1000 pessoas? Agora a Xiao Qian tá toda confiante, falando, você realmente não entende, não é? Ele tá querendo me apresentar pro círculo de milionários que ele conhece, só aí vai revelar minha identidade. O Wang tá querendo virar alpinista e se aventurar na montanha, mas ela já para ali na hora, pensando que ela tem que criar o máximo de oportunidade pra ficar com aquele perdedor. Já se imaginando toda a ricaça na cadeira sendo mimada, o olho chega a brilhar. Ela nunca imaginou esse cenário. Ela vai ter que se casar com certeza com o perdedor do Su-Shen e isso é bom demais. Enquanto o Su-Shen tá só fazendo as contas do que ele já fez. 700.000 pela casa, mais 600.000 de empréstimo e 500.000 do banquete. E agora que o nome dele tá prestes a ficar sujo, pegar mais um monte de empréstimo não seria ruim. Então ele instala todos os apps de banco no celular dele e começa a pegar mais um monte de empréstimo. Depois de mais de 80 contas criadas, ele conseguiu mais 970.000. Agora ele precisa comprar lareira, máquina de fazer gelo, bloco de gelo, carvão que não faz fumaça e algumas outras coisas que não estão disponíveis nos mercados. Com o tanto de dinheiro que ele tem agora, comprar online com entrega rápida fica fácil. Esses itens são essenciais para sobreviver ao extremo frio e calor que vão acontecer. Ele então ordena 2.000 toneladas de carvão sem fumaça e também liga para uma fábrica de gelo para fazer uma reserva. Quando ele tá andando pela rua, uma garota chama ele. É uma amiga da Xiao Qian. E ela fala que a Xiao Qian tá com saudades dele. Porém, o Su-Shen sabe que essa garota não é boa coisa. E sempre falou mal dele pra todo mundo. Ele então fala pra ela, saudade de mim? Ela deve estar com saudade da minha casa, não é? A Lina olha pra Xiao Qian e fala que o Su-Shen deve estar testando ela. Ela tem que perceber o quão triste ele ficou com o jeito que ela vem agindo. A Xiao Qian então corre pro Su-Shen pra se desculpar. Toda sem graça, perguntando será que ele pode acompanhar ela pra um passeio? Ela não tá se sentindo bem e ela ficou triste de ter brigado com ele ontem. Porém, o Su-Shen ignora e fala pra ela ir caminhar sozinha. A Xiao Qian tá perdendo a cabeça, dizendo que ele tá sendo arrogante demais. E a Lina fala que ele tá pegando um táxi. É bom elas seguirem e ver o que ele tá querendo fazer. Enquanto o Su-Shen tá chegando na fábrica de gelo. O cara recebe ele e fica impressionado que ele é tão jovem. E o Su-Shen pergunta se as 2.000 toneladas de gelo comestível estão prontos. O atendente fala que a fábrica dele não é muito barata, mas garante uma entrega extremamente rápida. Ele só precisa pagar uma pequena parte do valor e eles entregam tudo. O Su-Shen então transfere 100.000 para ele. E o vendedor avisa que tudo vai ser entregado em 3 dias. Vendo o dinheiro, o atendente pergunta por que ele precisa de tanto gelo assim, ele vai fazer algum evento? Se ele quiser no futuro, eles podem cooperar, o preço é negociável. O Su-Shen fala que é tudo para um evento de caridade e vai embora. Nessa hora, mais um táxi para ali e o cara já fica animado.
Porém, a Xiao Qian querendo saber aquele cara, o que ele tava fazendo aqui. Ele é o namorado dela. O vendedor fica confuso. Essa garota tá bancando a detetive? O que tá acontecendo aqui? E fala que ele encomendou 800 mil em gelo. As duas já tomam um susto. 800 mil em gelo. Tá garantido. Só um milionário mesmo pra fazer algo assim. A Lina pergunta, ele te falou o que ele vai fazer com tanto gelo? O vendedor pensa e se lembra. Ele disse que vai doar pra caridade. As duas já ficam travadas sem entender nada. A cena muda para um dos restaurantes mais chiques da cidade. Na vida passada, ele nunca aproveitou nada antes de tudo ser destruído. E até poder num café era um luxo. Olhando o cardápio, ele vê que é tudo bem caro. E na última página tem algo de 17 mil, só que com uma interrogação. Ele pergunta o que é e a atendente fala que é um item especial feito pelo chefe deles. O Sushen diz que parece bom e aceita o pedido. Ele se lembra que na vida passada várias criaturas mutaram. Algumas pessoas acharam que foi algum tipo de mudança biológica, mas para ele foi só uma adaptação das criaturas ao novo ambiente. Nessa hora, uma garota de cabelo rosa vem entregar o pedido dele e, rapaz, será amigona? Ela se apresenta como a chefe desse restaurante. E o Sushen parece reconhecer ela, a chefe do Anya. No Apocalipse, ela ficou conhecida como a chefe do inferno. Ela tinha algum tipo de habilidade mágica culinária que transformava cadáveres em coisas comestíveis. E no mundo de escassez, ninguém resistia à tentação. Porém, as comidas feitas com criaturas mutadas sempre faziam com que as pessoas morressem. Vendo a expressão dele, ela fica se perguntando, será que ele acha que uma garota bonita como eu vai envenenar a comida dele? E então fala pra ele que o prato que ela serviu é chamado da vida de duas caras. É uma carne com diferentes preparos de cada lado. O Sushen prova e diz que realmente vale os 17 mil, enquanto pensa que seria maravilhoso ter ela em casa pra cozinhar. Do lado de fora, a Lina fala que ouviu dizer que esse restaurante aqui é caro pra caramba. E a Xiao Qian não vê a hora de se tornar uma esposa rica. O Sushen então decide ir em um dos bares mais caros da cidade, já que logo logo isso não vai mais ser possível. Assim que ele se senta, um monte de garotas cerca ele perguntando o que ele quer beber. Ele começa a beber com elas e quando olha pro lado tem uma garota sentada. A amiga dela diz que ela foi traída pelo namorado e veio pra cá se divertir um pouco. A garota fala que o namorado dela nem dormiu com ela e ainda traiu ela com uma mulher velha. Por que todo homem age assim? O Sushen fala que é porque a vontade de se reproduzir dos homens é algo gravado na mente. De repente ela vira todo o copo e pergunta se ele tá solteiro. Ele fica confuso, mas ela se aproxima e pergunta se ele tá querendo. Nessa hora, a Xiao Qian e a Lina acabam de entrar no bar, procurando por ele. E na mesa ao canto vê ele lá com as 3 garotas e a outra encostada. O Sushen fala pra ela que eles podem subir pra um quarto. E ela parece aceitar e os dois saem correndo. Eita que a vontade é muita. A Xiao Qian e a Lina gritam pra ele parar. Porém os dois correm pro quarto, entra, fecha a porta. Ele pede desculpa pra ela por aquelas duas. A garota timidamente fala que é a primeira vez dela. E o Sushen fica meio sem jeito e dá um peteleco, falando que ela deve estar bêbada então pra fazer algo assim. Avisa pra ela não sair de casa nos próximos dias e guardar o máximo de comida. Ela diz que entendeu. Além disso, uma garota igual ela não tinha que estar num lugar desse. Com isso, ele fecha a porta e se vai, pensando que é uma pena, mas ele não vai poder aproveitar essa oportunidade. Quando ele sai do quarto, a Xiao Qian e a Lina estão chutando todas as portas. Porém, ele só sai de lá facilmente e no dia seguinte vai receber todos os caminhões de entrega. Desde o gelo, o carvão e até os banquetes. O Wang tá confuso no meio da multidão, querendo saber porque esse maldito do Sushen alugou um armazém gigante só pra receber tanta coisa. E agora até a Xiao Qian tá ficando confusa, querendo saber o que ele tá fazendo. Nessa hora, a Lina aponta que o banquete do hotel da Cidade Verde chegou. Eles estão colocando os carpetes e organizando todas as mesas de uma forma linda. Será que de repente um monte de gente vai chegar e ele vai se declarar pra ela e pedir ela em casamento? A Xiao Qian agora tá toda nariz em pé, falando que mesmo que ele proponha, ela ainda vai pensar no caso dele. Agora as duas têm que ver a sinceridade, vamos lá falar com ele. Ela então vai até o Sushen e pergunta por que ele tá comprando tanta coisa. O Sushen fala que depois ele explica, mas será que ela pode ajudar ele a organizar tudo? A Xiao Qian fica assustada, pensando que ele é um maldito, por fazer uma garota que vai se tornar alguém rica logo fazer um trabalho tão duro. A Lina fala que deve ser um tipo de teste pra ver se ela tá qualificada a se tornar uma garota rica. Nisso, a Xiao Qian muda de atitude e fala que ela não é esse tipo de mulher fraca não. Ela sabe ser delicada, porém também sabe trabalhar, e começa a carregar as caixas. Porém tá morrendo de raiva, dizendo que quando ela se tornar uma mulher rica, esse Sushen vai pagar. Nessa hora, a Lina vem meio que tentando seduzir ele também, dizendo que ela vai ajudar a levar as caixas. Na cabeça dela, ela tem certeza, alguém tão rico como ele não vai ter só uma mulher, não é? Desde que ela mostre um pouquinho do que ela tem pra oferecer, ela ao menos vai conseguir aproveitar um pouco.
Enquanto o Sushen tá pensando que não pode perder mão de obra gratuita assim. Até porque com tanto gelo e mesa pra arrumar, ele vai precisar de uma ajuda mesmo. Um tempo passa e eles finalmente terminaram tudo. A Xiaoqian tá pingando suor e as pernas tá se tremendo. Ela diz que ela tá carregando coisa desde manhã até agora. Assim que ela virar a esposa dele, ela vai garantir que vai pegar todo o dinheiro dele. A Lina, caída no chão, tá acabada também, dizendo que o maldito realmente fez elas levarem essas caixas de gelo tão pesada. A Xiaoqian fala que chega desse teste, só que ele não pode pedir ela logo em casamento e começar a festa, os convidados vão chegar. E a Lina fala que ele precisa se apressar logo que a comida tá esfriando. Enquanto isso, o Sushen deu uma boa grana a mais para todos os entregadores, que agradeceram do fundo da alma. Nessa hora, a Xiaoqian vem e pergunta: Sushen, você não tem algo para me dizer? O Sushen diz que sim, ele agradece pela ajuda, só que infelizmente não tem pagamento para elas, então elas já podem se retirar. A Xiaoqian toma um susto e fala pra ele parar de brincadeira. Os convidados já tá chegando, sem contar que tem 1000 mesas, porque ele não revela logo que ele quer se casar com ela para eles terem uma boa vida. O Sushen olha pra trás e fala que pra ele isso é impossível, até porque ele já vendeu a casa e acumulou um monte de dívidas. Ela realmente quer se casar com ele? A Lina fala que isso é impossível, como alguém que tá quebrado compra tanto bloco de gelo? O Sushen diz que ele só tá fazendo tudo isso pra ajudar o chefe dele que é muito rico e tá querendo fazer um projeto de caridade. A Xiaoqian perde a cabeça com raiva e ataca ele, falando que ele tá mentindo pra ela esse tempo todo. Ele desvia e pergunta: aqui que eu tô mentindo? Ela cai no chão com uma cara de monstro, dizendo que ele é um pobre ferrado mesmo, pode esquecer de se casar com ela. O Sushen diz que ele não tá nem um pouco interessada nisso. Ela com raiva então se retira, dizendo que ele é um bastardo e vai se arrepender. Quando as duas vão embora, ele pensa que elas que vão se arrepender assim que o apocalipse começar. Ele então fecha a porta do armazém para começar a guardar tudo no espaço dele. Com isso, todos os preparos finalmente estão prontos. A cena muda pro hotel com o Wang Dahai, o cara que ele fez o empréstimo. O Wang puxa Xiaoqian e fala pra ela não dar mais bola pra aquele perdedor do Sushen. Ela tinha que ficar com ele o tempo todo mesmo. Ela tá se mordendo ali, dizendo que tá ansiosa pra performance dele. E o Wang fala pra ela não se preocupar. Ele vai pedir pro irmão dele lidar com esse cara aí pra ela. A Xiaoqian fica pensando que realmente o Wang não é tão ruim assim. Além disso, tem o irmão dele que é muito influente. Realmente é melhor do que aquele perdedor. Nessa hora, lá de trás, o Sushen fala que ela realmente se joga em qualquer um. Ela toma um susto e pergunta o que ele tá fazendo ali, enquanto o Wang aponta pra ele e fala pro irmão que foi esse cara que bateu nele. O Dahai fala que não esperava que fosse esse cara aqui, e o Wang pergunta se ele conhece aquele cara. O Dahai explica que esse garoto pegou 600 mil emprestado com ele e tem que devolver até amanhã. O Wang fala que isso é perfeito, eles podem resolver essas duas coisas. Enquanto a Xiaoqian tá agora feliz, dizendo que realmente se livrou de um perdedor, ainda mais um que tem dívida com o irmão Dahai. O Sushen diz que realmente é impossível ter uma boa refeição naquele lugar. E o Dahai lembra ele que a data de pagamento é amanhã. Por que ele tá aqui nesse hotel agindo como se as coisas estivessem tranquilas? O Wang grita falando pro irmão nem conversar com esse cara, já que ele bateu nele. A Xinhui então aparece e pergunta o que tá acontecendo, se eles podem resolver. O Dahai fala que se ela obrigar aquele garoto ali a se ajoelhar e pedir desculpa, eles podem deixar isso passar por hoje. A Xinhui então pergunta pra ele o que tá acontecendo. Ele fala que são apenas algumas pestes enchendo o saco. O Dahai então bate na mesa dizendo que só tava calmo porque o pagamento dele é amanhã. Porém, de longe, um cara de cavanhaque pergunta o que tá acontecendo e quem deixou ele causar problema aqui. O Sushen e o Dahai reconhecem esse cara como sendo Gao Qiang. E o Dahai começa a se desculpar perguntando o que ele tá fazendo ali. O Gao Qiang fala que ele tem coisa importante pra resolver aqui hoje e não é pra ele causar problema. O Dahai sabe que esse cara é um empreendedor, mas é envolvido com várias coisas do submundo. E ainda tem um monte de gente no comando dele. Então realmente não é bom ficar contra. E com isso se desculpa dizendo que volta mais tarde. O Sushen reconhece esse cara como esmaga-crânios. No apocalipse, esse cara virou uma das forças mais poderosas. E ainda tinha a chefe do inferno trabalhando pra ele. O Sushen se lembra que esse hotel foi um dos primeiros lugares onde algumas pessoas com mutação apareceram. E talvez ele tenha conseguido ficar tão forte por causa disso. O Gao Qiang tá só encarando ele, enquanto o Sushen pensa que a oportunidade inteira desse hotel aqui agora é dele. Um tempo depois, o Gao Qiang tá levando a Duan Ya pra conhecer um tal de Sr. Sun. E ela pergunta o que esse cara quer discutir com ela. O Sr. Sun diz que tava ansioso pra conhecer a maravilhosa senhorita Duan. E então serve um drink pra ela. O cara tem o famoso calvão de cria. A Duan reconhece que tem alguma coisa errada naquela taça que claramente tem um remedinho ali dentro. Enquanto Sushen se lembra que na vida passada ele se escondeu no porão com a Xiaoqian e mal sobreviveu. Ele nunca esperou que nessa vida ele ia chutar ela e ela ainda ia seguir ele até aqui. Porém, essa é a perfeita oportunidade para se vingar.
olhando para a piscina onde os dois irmãos estão indo para se refrescar, dizendo que a noite hoje tá estranhamente quente, mas que vale muito a pena já que as garotas vão vir de biquíni. Elas então aparecem e olham para a lua dizendo que tá estranhamente brilhante, tá brilhando tanto quanto o sol de dia. Nessa hora o Wang vai ali e declara todo o amor dele para ela, enquanto o Susheng no quarto diz que o amor deles realmente tá prestes a explodir. Com a taça pra lua, ele dá as boas-vindas ao apocalipse. A lua então começa a tremer e soltar uma aura vermelha. Todo mundo que tá do lado de fora sente alguma coisa estranha e a pele começa a queimar. Eles já saem correndo tentando voltar pro hotel, dizendo que tem algo errado. Por que a luz da lua tá queimando tanto? Do lado de dentro do hotel o pessoal tá confuso. Tá à noite, mas tá muito claro. Nessa hora os três então correndo e todo mundo fica assustado. A pele deles tá vermelha já. Eles estão desesperados procurando algum lugar para se refrescar, eles precisam de água. Eles então veem um aquário, sai correndo, vira ele e se joga lá dentro para se refrescar. O pessoal do hotel pergunta o que tá acontecendo e cadê o irmão da Rai? Nessa hora o Wang se lembra do irmão dele, que aparece na porta com a pele toda queimada. No quarto, o Sr. Sun tá perguntando pra Duan por que ela não tá bebendo. O Gao Qiang fala que eles prepararam um banquete, por que eles não vão lá agora? Porém, o Sr. Sun fala pra ele, nessa cidade aqui ninguém pode negar beber o vinho que eu coloco no copo. A Duan fica com raiva, pensando que o maldito do Gao Qiang armou pra ela. Ele tá querendo tanto subir o status social dele que entregou ela pra esse Sr. Sun. Ela conhece esse Sun de Biao muito bem. É um cara que é invencível na cidade de Xianggu e já fez mal pra muita mulher. E hoje ela virou o alvo dele. Ela tem certeza absoluta que tem alguma coisa errada com esse vinho, então ela não pode beber. Porém, o que ela vai fazer? Bem, nessa hora, a lua começa a queimar os três. Eles fecham a cortina se perguntando o que tá acontecendo. O Sr. Sun fala que é melhor eles descerem pra entender melhor. E a Duan se sente aliviada por fugir da situação. No saguão, a Xinhui tá tentando acalmar todo mundo, falando que as equipes de resgate devem estar vindo. O Gao Qiang pergunta pra um dos capangas dele o que tá acontecendo, que explica que de repente a lua brilhou vermelho e a temperatura já subiu mais de 70 graus do lado de fora. Nas notícias já estão falando de um monte de gente que se machucou e ficou queimada. O Sr. Sun liga pro ministro e pede para que enviem alguém para levar ele. Porém, ele fala pro Gao Qiang que infelizmente parece que eles estão com alguns problemas e não vão conseguir. Enquanto isso, o Da ele tá morrendo de dor com a pele inteira queimada. O pessoal tá tentando aplicar umas pomadas de queimadura, porém não tá sendo suficiente. Sem contar que ele precisa ser levado para um hospital, mas com essa temperatura toda do lado de fora vai ser impossível. Ele diz que vai ligar para um amigo para vir buscar ele. O amigo atende o celular dizendo que é meio do nada isso, mas tudo bem, ele vai. No momento em que ele sai da garagem, ele vê que a lua tá brilhando demais e fica confuso. O calor é tanto que os pneus estouram. Ele sai do carro e avisa o amigo que vai demorar e sai correndo. Porém, a sola do sapato dele derrete e ele escorrega e cai no chão. Ao olhar pro lado, ele vê uma outra pessoa caída que já tá completamente derretida. Ele toma um susto e tenta se levantar quando metade da cara dele já ficou no asfalto. Ele solta um grito e todo mundo no hotel toma um susto na ligação e solta o celular. Enquanto tudo isso acontece, nosso protagonista tá na sua sala com temperatura controlada. Ele tá na cama dormindo bem tranquilo, enquanto os anúncios já estão sendo feitos pelo governo. Por culpa do intenso calor sendo emitido pela lua, as temperaturas subiram mais de 75 graus, com o solo atingindo mais de 100. O evento já resultou em centenas de casualidades. Por favor, fique dentro de casa para não ter queimaduras na pele e no sistema respiratório. Nessa hora, uma das usinas de energia explode por causa do excesso de calor, cortando parte das comunicações. O Dahai fala que perdeu o contato com os amigos, enquanto tá todo mundo no último quarto que sobrou do hotel. A Xiaoqian e a Lina estão reclamando, dizendo que não quer ficar num quarto cheio de homem. Porém, de repente, a energia é cortada. Com isso, o ar-condicionado também para de funcionar e todo mundo começa a tirar as camisetas morrendo de calor. A Xiaoqian se lembra que no quarto do Susheng tem piscina. Enquanto isso, o nosso protagonista tá nadando tranquilamente. Ele já sabia que a energia ia cair por causa da explosão nos fornecedores de energia. E foi também por isso que ele escolheu um quarto especificamente com piscina, além de ar-condicionados verticais e baterias gigantes para garantir a temperatura. Mas tá faltando um gelinho aqui também. Ele se troca, senta no sofá pensando que agora tá muito bom. Ele tá com fome, então coloca na mesa um banquete. Como é o primeiro dia do apocalipse, ele precisa de um pequeno café da manhã. Enquanto se pergunta quando aquele Gao Qiang do cavanhaque vai ter a chance de ganhar os poderes. Nessa hora alguém bate na porta falando que sabe que ele tá lá dentro.
Ele sabe que com o poder de se teletransportar e os preparos que ele fez, ele não precisa se preocupar. Então, para causar raiva e inveja, ele decide abrir o quarto. Assim que a porta começa a abrir, um ar frio sai e todos eles ficam assustados. Por que parece estar tão gostoso ali dentro e por que ele tem ar-condicionado? O Su-Shen pergunta se eles precisam de algo. O Wang aponta falando, ele tem gelo, piscina, comida e eletricidade? A Lina e a Xiao Qian começam a gritar com ele, perguntando como ele tem coragem de deixá-las queimando o dia inteiro do lado de fora enquanto ele tá aqui vivendo na luxúria. É bom ele sair agora desse quarto. O Dahai fala pra ele, a hora de pagar tudo que ele tava devendo chegou, então é bom ele entregar esse quarto. Só que no momento em que ele pisa no quarto, ele toma uma bala na barriga. O Dahai fica assustado quando olha o ferimento, e o Su-Shen avisa, se der mais um passo, você morre. Todo mundo tá se tremendo agora, pera, ele realmente tem uma arma? O Dahai fica revoltado, perguntando aonde ele conseguiu isso, porém mais um disparo é escutado no quarto. Todo mundo fica assustado quando o Dahai cai no chão agora com um ferimento na perna. O Su-Shen aponta pra fora dizendo que quem quiser morrer é só continuar ali. Ele vai dar 3 segundos e quem tiver no campo de visão vai tomar. Enquanto isso, o Gao Qiang tá falando com a Xin Hui, perguntando como é possível um hotel tão grande assim não ter comida. Ela pede desculpas, dizendo que recentemente teve um banquete de mais de 1000 pessoas, e os ingredientes e comida estavam programados para chegar hoje. Nessa hora, o Sr. Sun, jogando água no corpo, fala que é pra ela trazer tudo que tem de água e comida agora. As famílias todas começam a ficar revoltadas com o desperdício de água que ele tá fazendo, e uma guerra começa no saguão. Nessa hora, o Dahai chega com os ferimentos, e todos eles avisando que o Su-Shen atirou em alguém. Ao ver o ferimento, o Gao Qiang fica confuso. Realmente tem alguém com arma nesse lugar? Parece que tem algum durão vivendo lá em cima. A Xiao Qian então avisa pra todo mundo que no quarto do Su-Shen tem eletricidade, ar-condicionado e até uma piscina. O pessoal cerca ela perguntando se ela não tá mentindo, ela tem certeza? Ela diz que sim, eles podem acreditar, ele até mesmo tem um cubo de gelo e um monte de comida. O pessoal então decide tudo ir no quarto dele, enquanto o Gao Qiang manda um dos capangas dele pra ir dar uma olhada. Mais uma vez ele abre a porta perguntando o que eles querem. Todo mundo sente o ar gelado refrescante tocando na pele. Parece que lá dentro é o paraíso relaxante. A multidão tá do lado de fora pedindo pra ele ser bonzinho e tomar conta dos mais velhos. E que como é uma emergência do hotel, ele deveria dividir tudo que ele tem com todo mundo. E a criancinha vê um frango frito e pula pra pegar. Porém é logo parado com uma bicuda na barriga que sai voando ejetado. O Su-Shen avisa os pais para cuidar das crianças ou ele vai ter que cuidar por eles. O pessoal tá revoltado, falando como ele tem coragem de bater uma criança, realmente é um assassino. Ele não tá merecendo ficar nesse quarto não e todo mundo se joga. Porém nessa hora ele acerta o disparo no cara lá no fundo que cai duro. O Su-Shen avisa, ele pode estar sozinho, mas cada um ali só tem uma vida. Ele sabe que a situação parece ser perigosa, mas a qualquer momento ele pode se jogar no portal e sumir do lugar. Lá embaixo o Wang tá revoltado. Depois do irmão dele ter sofrido os 2 disparos, o pessoal jogou o corpo dele pra fora. Isso porque ele já tava morrendo e apodrecendo. O Wang tá revoltado, dizendo que tem que matar esse maldito do Su-Shen. Enquanto isso, no quarto do Su-Shen, a Xiao Qian e a Lina estão pedindo pra entrar, dizendo que elas têm certeza que ele não teria coragem de atirar nelas, e que elas amam muito ele e têm certeza que ele ama elas. Se ele deixar elas ficarem um pouquinho ali, elas prometem acompanhar eles juntas a noite toda. O Su-Shen diz que como elas querem trabalhar juntas assim com tanta vontade, ele vai deixá-las entrar. Elas ficam toda felizes e desacreditadas. De repente o Wang passa no meio das duas batendo nela dizendo que vai matar ele. Quando ele tá prestes a tocar no Su-Shen, toma uma tacada no meio da cara. Colide com as duas e cai todo mundo no chão. Vendo o Wang acabado no colo delas, elas ficam com medo de entrar no quarto. O Su-Shen fala, então some daqui. Eles vão embora e ele fala que tá só brincando. Se alguém tentasse qualquer coisa, o robô de artilharia que ele tem instalado resolveria tudo em segundos. Tanques são vistos do lado de fora do hotel e todos acreditam que é o time de resgate. Eles saem armados e com roupas de proteção. Ao entrar no hotel, eles perguntam se alguém chamado Liu Xingguo tá lá. O cara se apresenta e eles então avisam pra ele colocar a roupa de insulação e vir com eles. Todo mundo obviamente pede pra ser resgatado junto, porém o soldado avisa pra eles ficarem tranquilos. A operação de resgate vai acontecer hoje à meia-noite na Praça do Vale do Silício. O pessoal comemora dizendo que o governo realmente não abandonou eles, enquanto o Sr. Sun fala que ele paga 1 bilhão se eles levarem ele agora. Porém é imobilizado por um dos soldados que diz pra ele não interferir na operação. O Sr. Sun fala pro Gao Qiang fazer algo, mas claramente com tanta coisa apontada pra ele não tem como. Nessa hora, a Xiao Qian agarra um dos soldados e diz que tem um assassino vivendo lá em cima.
A Lina fala que ele já matou um monte de gente e logo logo vai acabar com todo mundo aqui. Eles precisam salvar o povo do hotel. Um soldado então chamado Xiao Feng diz que vai dar uma olhada. E o amigo dele fala pra ele tomar cuidado e não agir de forma impulsiva. Ele pega a arma dele e começa a subir as escadas em direção ao quarto. Enquanto a Xiao Qian tá pensando que essa é a situação perfeita. Assim que esse cara matar o Su Shen, ela vai roubar aquele quarto pra ela. O Xiao Feng vai cauteloso pelo corredor, observando cada canto, até que percebe que tem uma câmera olhando pra ele. De repente, o Su Shen abre a porta e joga uma flashbang. Antes que ele pudesse entender o que tá acontecendo, explode na cara dele e ele fica cego. Um gás lacrimogênico cai no pé, quando ele se agacha, o Su Shen já vem pelas costas e acerta uma na cabeça. Um tempo depois, ele acorda no quarto sem entender o que tá acontecendo e por que tá tão gelado. O Su Shen fala pra ele: seu nome é Lu Xiaofeng, um capitão das forças especiais? Agora que você acordou, vamos conversar. O Xiaofeng olha para os lados, vendo os cubos de gelo e pergunta o que tá acontecendo aqui e quem é ele. Além disso, aonde ele conseguiu essas granadas e armas. O Su Shen fala que ele é um garoto normal que acabou de se graduar, e essas armas ele conseguiu em uma viagem no Oriente Médio. O Su Shen então pergunta se o governo colocou os pontos de resgate para amanhã de manhã, e o Xiaofeng toma um susto com ele já saber daquela informação. O Su Shen se lembra que vai ser tudo pelo visto igual na vida passada. E avisa o Xiao Feng, por mais que a temperatura seja mais baixa com a lua, as pessoas não aguentam mais do que 10 minutos fora de casa. A grande maioria vai morrer só tentando chegar no ponto de resgate. O Xiao Feng fala que eles não têm opção. Tem muita gente morrendo de fome nas casas que já não aguenta o calor. A única chance deles é chegar ao ponto de resgate. E como é difícil modificar os veículos, não dá tempo de resgatar todo mundo dentro de casa. Ao menos se eles colocarem alguns cobertores em cima da cabeça, talvez consigam chegar. O Su Shen então de repente coloca a mão no ombro dele e aponta a arma. O Xiao Feng então pede pra ele ter calma, tudo que ele quer é poder ao menos avisar dos cobertores. O Su Shen então corta a corda e fala que ele tá livre. Ele respeita que ele tá tentando salvar vidas, porém é bom ele não tentar entrar aqui de novo. O Xiao Feng fala: você não tem medo de eu voltar aqui com outras pessoas? O Su Shen mostra pra ele: não tem por que eu ter medo. E o Xiao Feng reconhece na hora. É uma câmera com reconhecimento facial e uma metralhadora automática embutida. E quer saber aonde o Su Shen conseguiu isso? O Su Shen diz que já disse Oriente Médio. Agora é bom ele sair do quarto, porque ele não tem mais tempo pra lidar com isso. O Xiao Feng aceita então e vai embora de volta pro tanque. O Sr. Sun fica com raiva, pensando que nem a droga do soldado conseguiu lidar com o cara. Bate no Gao Qian, falando que ele realmente não consegue fazer nada. Os lacaios do Gao Qiang perguntam se eles realmente não vão fazer nada e vão ficar tolerando esse cara. O Gao Qiang explica: depois que todo mundo for resgatado, eles ainda vão precisar das conexões. É perigoso agir agora. Nessa hora, o Su Shen aparece e fala: em tempos de caos, você ainda tá sonhando com a restauração da ordem? O Kapanga fica bravo, mas o Gao Qiang fala pra ele se acalmar e pergunta por que o Su Shen desceu. O Su Shen então mostra um balde de gelo dizendo que veio aqui pra negociar. O Kapanga fala pro Gao Qiang que é bom matar esse moleque logo e pegar tudo que ele tem no quarto. Mas o Su Shen aponta a arma e aí o cara levanta o braço. O Gao Qiang então fala pra eles conversarem sobre negócios. E entrega o gelo comestível pros dois, que ao comerem ficam impressionados com quão gostoso aquilo é. O Gao Qiang agora também tá querendo matar o Su Shen para pegar tudo que ele tem. Porém, primeiro eles vão atender as demandas dele. Nessa hora, o Sr. Sun dá um chute na barriga dele dizendo que ele é um maldito por esconder esses cubos de gelo. Começa a pisar nele falando que se ele esconder mais alguma coisa ele vai morrer. O Guanqiang tá perdendo a cabeça e o Sr. Sun vê a Duan sentada, dizendo que ela é uma garota muito modesta. Todo mundo tá prestes a morrer de calor e ela ainda nem teve coragem de tirar as roupas. Porém, ele pega no braço dela dizendo que tá cansado de ver essa atitude dela e tá no clima pra fazer certas coisas, então é bom ela seguir ele. A Duan dá um tapa na cara dele dizendo que ele é um bastardo. Porém, o Sun de repente rasga a camisa dela, falando que pela desobediência dela, ele vai aproveitar primeiro e depois todo mundo vai fazer o que quiser. Ela cai no chão e ele diz que ela tá suando muito, ele tá só fazendo um favor. Quando o Gao Qiang aparece nas costas dele dizendo que chega disso. O Sr. Sun vai se virar pra falar alguma coisa, porém o Gao Qiang dá um soco no pescoço dele e quebra na hora. Ele cai no chão morto. E o Gao Qiang fala que o Su Shen tá certo. Realmente esse lugar aqui já tá um caos, e gente igual ele tem que morrer junto com isso. Então avisa que esse lugar a partir de agora tá sob controle dele. Quem não quiser obedecer ele, vai pro ponto de resgate ou morre aqui. No andar de cima, o Su Shen observa dizendo que pelo visto as palavras dele foram efetivas. O Gao Qiang já era o chefe desse lugar aqui na vida passada, então ele só acelerou as coisas. E com isso os dois foram jogados pra fora. O Gao Qiang então começa a beber o gelo que o Su Shen deu pra ele, enquanto a Xiao Qian e a Lina imploram por um pedacinho, dizendo que fazem o que ele quiser.
Ele joga pra elas dizendo que tudo bem, ele vai entregar um pouco, porém é bom elas obedecerem qualquer demanda. O capanga dele pergunta se eles não vão pro ponto de resgate, e o Gaukian fala que é muito longe, não é certeza que eles vão chegar vivo. O capanga fala pra ele que eles estão ficando sem recurso, então por que ele tá querendo essas mulheres aí? O Gaukian diz que tudo faz parte de um plano para lidar com o Su Shen. À meia-noite então chega, a Alina e a Xiaoqian tentam ir embora se cobrindo com os cobertores. Porém o capanga vem e arranca tudo delas. A Xiaoqian pergunta o que ele pensa que tá fazendo. Porém o capanga avisa que agora que elas pegaram o gelo, elas vão ter que ficar com ele ali um tempinho. O pessoal que decidiu não obedecer o Gaukian já que ele não dava suprimentos, tá tentando alcançar o ponto de resgate. Porém mesmo sendo meia-noite, o chão tá muito mais quente do que eles imaginavam. Eles estão tentando proteger o pé com uma madeira, porém isso dificulta o caminhar, e um deles acaba tropeçando. É uma encostada no chão, a mão e o rosto derrete e ele é abandonado para trás para morrer. Enquanto o corpo do Dahai, que estava queimando no solo até esse momento, acorda com o olho vermelho. Da sacada, o Su Shen observa tudo, se lembrando que na vida passada quase que ele morreu também nessa caminhada. A Xiaoqian e a Lina falam que podem fazer com ele o que ele quiser, porém por que eles não vão ao menos pro quarto? O capanga fala que elas estão sendo muito tímidas, não tem por que tentar se esconder. Porém, de repente, o vidro estoura e os dois gordinhos que foi queimado entra correndo atrás de todo mundo. O Wang pensa que eles são zumbis e fica se perguntando se eles vão se transformar também se forem mordidos. O Gaukian fala que eles precisam descobrir, então pega ele pelo pescoço e joga pros dois. As costas do Wang são queimadas só de entrar em contato com as criaturas. Enquanto isso, o Su Shen aparece com uma lâmina e fala pra todo mundo sair da frente. O capanga fica desacreditado que ele vai querer lidar com esses monstros. E o Gaukian tá ansioso, assim que ele matar os dois, ele mata o Su Shen e fica com tudo dele. O Su Shen sabe, os corpos expostos ao calor se transformam em zumbis. Porém, eles não compartilham nenhum vírus. Dá pra dizer que eles são mais demônios da seca. A diferença é que esses demônios retêm algumas memórias da vida passada. O Su Shen fica parado e o Sr. Sun passa por ele e vai em direção ao Gaukian. Isso porque ele foi morto por ele. Mas o Wang Dahai foi morto pelo Su Shen que ataca ele. Porém, vendo essa situação, ele tem certeza que a chance do Gaukian despertar algum poder é matando o Sr. Sun. Então ele vai na direção e corta a chance dele. Um cristal roxo sai de dentro do corpo. E aquele ali é um tipo de núcleo que consegue evoluir um corpo humano. Ele pega o cristal, dá um pulo para trás e empurra o Dahai para cima de todo mundo. Com isso, ele sobe a escada e fala para eles se divertirem. O Gaukian pega o cara no chão de novo e taca na direção do bicho. De volta no quarto dele, o Su Shen diz que esses cristais são extremamente raros. Ele coloca no copo e bebe, essa é a forma de absorção. O corpo extrai a energia do cristal e se fortalece. O olho dele fica vermelho, ele começa a gritar, toda a roupa dele é destruída, ele cai no chão em cima de um bloco de gelo. Enquanto no saguão, o demônio da seca quebrou toda a água deles. Agora, sem ter o que beber e comer, a Lina tá querendo escapar. Porém, o capanga para ela dizendo que ela não vai fugir. A Lina nessa hora então fala pra eles usarem a Xiaoqian. Ela era esposa do Su Shen e se eles jogarem ela na porta é certeza que ele abre, então eles podem tentar roubar alguma coisa dele. O capanga fala que é uma ótima ideia. A Xiaoqian fala que ajuda, porém ela quer comer carne primeiro. O capanga fala que não tem carne, as geladeiras estão desligadas faz dias. O Gaukian olha pra ela e pergunta se ela quer carne então. Eles prendem a Lina e ele avisa que se ela quiser vai ter que fazer isso. A Xiaoqian toma um susto, pera, você tá falando pra comer carne dela? A Lina tá se tremendo, porém a Xiaoqian já tá indo na direção dela. A Lina implora, pera, o que você tá fazendo? Você não vai fazer isso, né? Porém a Xiaoqian vai na cara dela e diz que ela acabou de ser traída. Já que ela fez isso e então golpeia 3 vezes. O Gaukian e o capanga ficam até assustados vendo o quão sem hesitação ela fez aquilo. A Xiaoqian tá enlouquecendo, dizendo que quando ela tiver de barriga cheia ela vai subir e beber o sangue do Su Shen. O capanga olha pro Gaukian e pergunta se eles realmente vão fazer isso. O Gaukian fala pra chamar a chefe do Wan logo, senão vai ressecar. Enquanto no quarto, o Su Shen tá pulando pra todo lado com o novo corpo dele. Não só parece que ele tá mais resistente ao calor, como ele tá mais ágil e forte. Nessa hora, ele vê que a Duan tá na porta dele. Parada na entrada, ela tá pensando que lá embaixo tá ficando uma loucura. Ela não tem chance de sobreviver se continuar lá. Ela tem que tentar a sorte e usar o que resta pra ela pra conseguir algo aqui. Bem nessa hora, o Su Shen abre a porta do jeito que veio ao mundo e ela toma um susto. Ela grita e ele pede desculpa, dizendo que foi sem querer, ele tava empolgado. Ele então fala pra ela que por mais que ele tenha recursos, é limitado. Além disso, eles acabaram de se conhecer e ele não pode aceitar ela só por ela ser bonita, certo? Ele se lembra que na vida passada ela era uma mulher muito inteligente. Além disso, ela formou uma relação de cooperação com o Gaukian. Porém, por mais que ele já tinha pensado em ter ela por perto, a atmosfera ficou estranha agora.
A Duan então fala pra ele que ela é cozinheira por hobby. Na verdade, ela é uma médica que trabalha há 3 anos como cirurgiã. Ela tá pensando que esse quarto dele tá extremamente bem equipado. Não só tem eletricidade, gelo e comida. Ela precisa mostrar o valor dela pra conseguir ficar aqui. No sofá, o Su-Shen fala que realmente é uma boa proposta ela sendo uma doutora. Porém, como ela sabe, os recursos estão extremamente escassos e é incerto se eles vão sobreviver até amanhã. Ela toma um susto com isso e fala que desde que ele não expulse ela do quarto, ela faz tudo o que ele quiser. Ouvindo essa proposta, o Su-Shen fala que essa é a nova casa dela. Ela fica sem graça dizendo que falou isso meio apressada sem querer. O Su-Shen, porém, avisa ela que a única escolha que ela tem é se comportar. Se ele perceber que ela tem qualquer outro motivo, a relação deles acaba. A Duan diz que entendeu e que nunca vai duvidar de nenhum método ou determinação dele. O Su-Shen então fala que ela pode mostrar a determinação dela tirando a roupa. E ela fica sem graça perguntando se primeiro ele não quer um like nesse vídeo, molecada. Vocês se lembram que capítulo passado terminou quando ele tinha acabado de absorver os poderes. E na porta do quarto tava a Duan querendo entrar porque ela sabia que lá embaixo as chances de sobreviver só estavam diminuindo. O Su-Shen abriu a porta como veio ao mundo perguntando se tinha algum problema. Ela obviamente ficou confusa sem entender o que era aquilo ali. Um tempo depois ele tava sem graça, porém explicou pra ela que não podia deixar ela ficar ali só por ser bonita. O Su-Shen falou que era uma oferta muito tentadora, porém recursos eram escassos. Pega de surpresa por isso, ela falou que faria qualquer coisa que ele quisesse. Com isso, o sorriso do garoto brilhou e ele falou que agora era a nova casa dela ali. Ela ficou tampando a boca pensando que falou sem pensar. Porém, o Su-Shen avisou que ali dentro a única escolha dela era se comportar. Ela disse que entendeu muito bem e jamais questionaria as motivações ou os métodos que ele usasse. O Su-Shen falou então que ela poderia começar tirando todo e qualquer pedaço de pano que estivesse cobrindo a camada exterior da epiderme dela, mais conhecida como pele. Ela ficou sem graça, perguntando se eles já iam começar agora. Tomando banho, ela ficou pensando que com água, eletricidade, comida e ainda não tendo que se preocupar com o clima, aquele lugar para qualquer pessoa era simplesmente o céu. O único problema era que o Su-Shen não era muito bem um santo. Ele agarrou ela pelo queixo e falou que ia dar algo diferente para ela comer. Depois de 7 dias passando fome, a guerreira abriu a boca na espera de qualquer coisa que receberia. Enquanto pensava que já sabia muito bem a direção que isso ia tomar, porém ela estava preparada no momento que entrou no quarto. O Su-Shen estava igual a gente, assistindo pela tela do celular. Com um sorrisinho safado, ele disse que não estava fazendo aquilo só para espiar, era para impedir que ela fizesse coisas impróprias. Ela então saiu do banheiro de tamanco. Rapaz do céu, ainda bem que é médica, né? Porque senão ia matar os garotos do coração. Ela ainda perguntou pro Su-Shen se aquilo ali não tava muito curto. Ele falou para ela se virar e ela obedeceu. E com isso ele analisou de uma forma clínica extremamente minuciosa e chegou à conclusão que estava perfeito. De repente alguém estava batendo na porta pedindo socorro. Parecia ser o Gao Qiang segurando a Xiao Qian, porém ele estava com os dentão. A Duan falou que ele não podia abrir a porta, já que esses caras tinham comido ali lá embaixo. Se eles deixassem eles entrar, eles poderiam ser comidos também. O Su-Shen perguntou pra ela se eles realmente tinham comido alguém. Do lado de fora, os 3 caras imobilizavam a Xiao Qian, enquanto o Su-Shen aparecia de fundo, falando pra eles não quebrarem a porta das pessoas. Eles olharam pro Su-Shen com um monte de veia na cara e uns dentes gigantes, parecia que todo mundo tava se transformando. O que o Su-Shen não sabia era que tinha um cara logo do lado da porta. De repente ele atacou com a lâmina do Minecraft bem na cara do Su-Shen. Mas ele facilmente agarrou o braço e conseguiu imobilizar o cara. O Ankai e o Kapanga, meio transformado, ficaram desacreditados que ele se esquivou daquilo. De repente a Xiao Qian se soltou deles e foi correndo na direção do Su-Shen. Ela esticou a mão pedindo socorro, falando que ele precisava salvar ela. Porém ele pegou ela pelo pescoço e claramente ela também já estava se transformando. E o Su-Shen explicou que aqueles que consomem carne humana nesse novo mundo agora se transformam, então claramente ela já não é mais humana para ser salva. O Wang falou que era o fim do mundo, então tanto faz se eles estivessem comendo alguém desde que eles conseguissem sobreviver. E a Xiao Qian, mesmo imobilizada, falou que a carne estava deliciosa e o corpo dela se preencheu com muita energia. Ela tentou atacar o Su-Shen falando que estava ansiosa para experimentar o sabor dele. Porém recebeu uma bicuda que foi rejetada da porta do quarto lá pro outro lado. Quebrou até a janela caindo para fora do prédio. Porém, ela conseguiu se segurar no último instante. E começou a subir, falando que o Su-Shen não ia sair assim tão fácil. Porém, foi aí que ela notou. Ela estava de costas pro sol escaldante e começou a ser queimada. O Su-Shen estava calmamente com a mão no bolso, enquanto os 3 capangas corriam na direção dele, falando que não podiam dar a chance dele puxar uma arma. Porém, calmamente, o Su-Shen perguntou por que eles achavam que ele desperdiçaria balas.
De repente, um deles pulou na cara do Shen, falando que ele tava subestimando eles demais. E o danado puxou a arma do Minecraft e falou que gosta de desperdiçar mesmo, acertando uma bem na cabeça. Por mais que fossem monstros, eles mantiveram a consciência, então bolaram o plano de se espalhar para atacar ele por todas as direções. Enquanto o Sushen finalizava um que estava vindo de frente, o outro capanga já estava por cima no teto, avisando que não só eles estavam mais rápidos, como o tempo de reação deles também estava muito melhor. Com um atacando de cada lado, ele aproveitou para ir por cima e avisou o Sushen que ali era o fim dele. Ele estava confiante que com um soco ia acabar com o garoto e roubar tudo que ele tinha. Porém, o Sushen pulou e pegou ele no meio do caminho, perguntando se ele já tinha terminado de falar. E com isso, os dois caíram com o Sushen esmagando a cabeça dele no chão. Mais uma lâmina do Minecraft veio para pegar nele. Porém, o Sushen era um profissional dos servidores e bloqueou facilmente. Com um movimento, ele desarmou um dos zumbis e acabou com o outro do lado. O Wang aproveitou essa abertura para tentar encaixar um soco. Porém, o pescoço dele também foi agarrado, e o Sushen bateu com ele na parede. Só que foi nessa hora que alguma outra coisa estava vindo do corredor. Até o Sushen parecia ter ficado assustado com o que viu. Era Xiaoqian completamente transformada em um demônio da seca. Ela pulou do vidro e se aproximou do Sushen. Ele reconheceu e chamou pelo nome dela. Vendo a transformação, ele disse que ela se transformou rápido demais, então pelo visto as dependências dela são profundas. Enquanto ele finalizava o Wang, ele falou que já que ela não desapareceria, ele acabaria com ela de novo. E com isso, o Wang foi derrotado. A Xiaoqian transformada soltou um grito monstruoso. Do lado de dentro do quarto, a Duan estava ficando impressionada. Olha como tá corada a garota. Falando que o Sushen era incrível demais, ele estava conseguindo lidar com a gangue inteira do Gaoqian sozinho. Porém, vendo aquela criatura no corredor, ela sabia que aquilo ali era muito mais perigoso que os outros. Maravilhosamente, ela queria ajudar ele de alguma forma. Ela sabia que se quisesse ficar ao lado dele por muito tempo, ela não poderia ser um peso para ele. Então ela chamou pelo nome do Sushen, que se virou para ver o que era. Rapaz do céu, ela puxou uma arma perigosa, não para essa situação, mas com essa combinação. E com uma grande determinação e respeito, ela falou pro Sushen que ia ajudar ele a vencer aquele monstro. O Sushen ficou confuso com ela ter falado que ia ajudar. Ele disse que se ela não ficasse assustada e se escondesse já era bom. Porém, se ela sair armada dessa forma, com tanta força, ele vai ficar muito distraído no combate. Ela ficou meio confusa até que a ficha caiu, né? Ela percebeu que ela era uma grande médica, incrível. Enquanto isso, a monstra da Xiaoqian estava soltando uns grunhidos. Até que ela deu um gritão e pulou na direção do Sushen com a boca aberta. Ele tomou um susto e se virou para ver ela vindo. Porém, já era tarde demais e ele tomou um golpe bem no ombro. A Duan tomou um susto e chamou pelo nome dele. Porém, naquele momento, o Sushen já tinha ativado o poder dele de Berserker e as garras dela só fizeram pequenos arranhões. A Xiaoqian se virou desacreditada. Em um movimento rápido usando a cauda, ela chegou nas costas do Sushen. E aproveitou que ele estava. Ele falou que agora era a vez do direito e puxou-lhe mais um. A monstra só estava agonizando. Jogando os 4 membros pra cima, ela caiu no chão arrebentada. Porém, facilmente se regenerava. Assim que ela ficou 100% de novo, o Sushen falou que o primeiro round tinha acabado. Porém, era bom ela ficar pronta, porque o segundo estava prestes a começar. Do quarto, a Duan via tudo, a chuva de membro que estava sendo arremessado para todos os lados. Enquanto o Sushen continuava acabando com ela. Ela se regenerou mais uma vez e estava na hora do terceiro round. Ele continuava removendo cada um dos membros e o rabo. E com isso foi o 4º round, o 5º round. Ele começou a testar remover outras partes. E depois de muitos experimentos, a Xiaoqian estava no chão chorando. Enquanto o Sushen disse que já estava satisfeito, ele não era o demônio. Porém, o pouco de humanidade que sobrou nela fez ela perguntar por que estava sendo tratada assim. O Sushen não gostou daquela pergunta. Até porque ele se lembrava muito bem do que ela fez com ele no passado. Quando ele fez de tudo por ela e foi apunhalado pelas costas. E então ele foi para pisar nela falando que era vingança. E com uma pisada era o fim da Xiaoqian. Desacreditada e com medo do que viu, a Duan perguntou se ele estava bem, se ele estava são. Porém, o Sushen ignorou a pergunta dela e só queria saber se ela estava pronta. No meio daquele caos, ela ficou confusa e perguntou pronta para quê. O Sushen se aproximou pelas costas e falou que ele tinha sido tão heróico agora, será que ela não deveria recompensar ele? A Duan parecia concordar, até porque ela só perguntou se seria bem naquele local. Em uma outra parte da cidade, num ponto de resgate, alguém falava que as temperaturas pareciam estar normalizando.
Com as mãos abertas, essa pessoa se perguntava se era o fim do apocalipse. Quando de repente o Xiaofang aparece um pouco sem graça e chamando pela capitã. Ele avisa que tem uma multidão de sobreviventes se aproximando do ponto de resgate e a capitã dá uma olhada. Com cabelinho curto e carregando 3 armas gigantes, ela observou o que estava vindo. Não eram sobreviventes e sim zumbis que já tinham sido transformados em demônios da seca. Assim que a capitã notou isso, a pupila dela contraiu. Os demônios começaram a correr na direção e ela avisou para evacuar todos os civis daquele lugar. Porém, a multidão de zumbis parecia infinita. E o Xiaofeng só implorava para a capitã não morrer enquanto defendia ela na linha de frente. Ela falou para ele calar a boca e avançar logo para o ponto de resgate. Enquanto isso, o Su Shen dizia que agora ela experienciaria o poder do Berserker. Porém, a Duan falou que já tinha experimentado esse tal poder do Berserker muitas vezes e perguntou quantas vezes que eles já tinham feito. O Su Shen avisou ela que as ondas extremas de calor iam dar uma amenizada por enquanto e ele queria dar uma saída para resolver algo. Por isso, precisava deixar ela com memórias inesquecíveis. Timidamente e hesitante, a Duan perguntou se não poderia ir junto com ele. O Su Shen pareceu não dar resposta para ela e só falou que as pessoas ao redor dele primeiro precisam atingir 2 condições. Elas precisam ser valiosas e obedecer absolutamente qualquer ordem. E ela respondeu que só entendeu, mais uma aventura do Berserker se inicia. Com isso, a noite caiu. E o Su Shen falava que a Duan tinha se submetido completamente a ele. Ele sabia que tinha que voltar logo antes que os grandes tsunamis começassem. Na vida passada, o excesso de pessoas que estavam se movendo em direção ao ponto de resgate fez com que se criassem grandes hordas de zumbis que acabaram destruindo aquele local. Muitos civis e soldados morreram naquela concentração. Além disso, isso fez com que armas do Minecraft caíssem na mão de várias pessoas. De repente, 3 caras aparecem na frente dele e mandam ele parar o carro ou ele vai sofrer as consequências. De dentro, o Su Shen parecia inabalado, se perguntando se aquele cara era louco para pedir um carro para parar assim. Com isso, ele só pisou no acelerador. Os caras tomou um susto e começou a correr. Porém, o Su Shen só acelerou e deu uma batidinha bem de leve nos garotos, mandando eles voando. Muito simpático, nosso protagonista colocou os 3 para dormir bem tranquilamente no asfalto. O Su Shen sabia que seria igual ao passado. O calor excessivo e a onda de zumbis fez com que o subsolo do metrô entrasse em colapso. Como muita gente correu para a parte mais funda para conseguir fugir do calor, dezenas de milhares morreram naquele lugar. Observando o fundo do metrô, existiam vários olhos vermelhos encarando ele. Isso porque o som do carro estava atraindo todo mundo. Infelizmente não valia a pena caçar cristais de poder, já que você teria que olhar na cabeça de cada um deles. E tantos ali embaixo demoraria tempo demais. Ele decidiu então ir dar uma olhada na situação do colégio. Enquanto se lembrava que não tinha vindo nesse lugar desde a graduação dele na Universidade de Engenharia. A noite tinha caído de novo quando o Su Shen guardou o carro dele no espaço dimensional. Ele entrou num prédio dando de cara com 2 criaturas transformadas. Elas estavam amarradas por correntes no pescoço. E do fundo, num sofá, 3 caras pareciam tranquilos. E o chefe dizia que para o Su Shen entrar no território deles, teria que abandonar aquela mochila nas costas. O Su Shen foi tirando uma coxa de frango do fundo da mochila, perguntando se aqueles caras poderiam ajudar ele e oferecendo parte da comida. Eles ficaram desacreditados, como que alguém tinha coxa de frango num tempo desse? O chefe na hora falou que com certeza ia ajudar ele, era só jogar essas coxas de frango. Porém, o Su Shen sorriu e jogou a coxa de frango, só que bem no meio dos 2 demônios da seca. A fome falou mais alto e os 3 caras tentaram se jogar para competir pela coxa, só que ela estava amarrada por uma linha. E os 3 tomaram um susto quando o Su Shen começou a puxar. Ele pediu desculpas, dizendo que os 3 não mereciam comer algo tão bom assim. Eles pegaram as armas dele para acabar com o Su Shen. Porém, o Su Shen pegou a do Minecraft para resolver tudo. E 3 sons de disparo recuaram naquela sala. Com certeza era uma arma sonífera muito boa, porque os 3 garotos foram para um sono eterno. Enquanto o Su Shen não se lembrava desse tanto de idiota sobrevivendo na vida passada. Talvez as dicas que ele esteja passando para outras pessoas tenham afetado o mundo mais do que ele pensa. Ele se dirige até a porta do laboratório de répteis e cobras. Agarrando o cadeado na porta, ele facilmente o destrói, falando que pelo visto não tem muita gente vindo nesse lugar. Como a maioria das criaturas ali já havia morrido, o cheiro de morte preenchia o lugar. Ao olhar pro lado, o Su Shen viu like nesse vídeo, molecada. E cês se lembra que capítulo passado terminou na hora que ele colocou os 3 caras na escada pra dormir tranquilamente. Depois disso, ele foi no laboratório de répteis e cobras.
Ele quebrou o cadeado e notou que ninguém entrou ali desde que toda essa loucura começou. Todos os répteis e cobras daquele lugar tinham morrido, então o cheiro era terrível. De repente o Sushen parou e disse que achou a futura cobra que seria a líder de um exército, a Cobra Rei Dourada. Vendo que ela tinha devorado várias outras, ele descobriu como ela sobreviveu. Na vida passada, essa foi uma das primeiras criaturas a passar pela mudança atávica, que significa regredir para uma forma ancestral. Ele sabe que em uma semana as enchentes vão começar e vai ser quando esse monstro vai se transformar. Se ele não conseguir vencer aquilo, vai dar muito trabalho. Vendo que ela não para de encarar ele, o Sushen pensa que ela pelo visto já desenvolveu um pouco de consciência. De repente ele escuta um som e percebe que tem alguém ali. Logo atrás da porta, uns caras armados se preparam para entrar. Eles gritam falando que sabem que o Sushen tá lá dentro e ordenam que ele saia dali agora. O protagonista calmamente sai, dizendo que tá em um momento crítico, então não pode ser atrapalhado. Porém, mais um foi passado. Porém, alguém aponta uma Nerf pra cabeça dela, falando que os movimentos não foram ruins. Ela reage rápido dando uma cotovelada na mão da pessoa e ergue as duas pernas pra prender o Sushen. Porém, quando ela tenta fazer força pra quebrar a cabeça, ele não se move. E o danado nem reage, né, rapaz? Tá ali fungando. Um minuto depois, ele novamente aponta a Nerf e pergunta quem é ela. Que agora presa pelas cordas, que assim, era pra imobilizar, não precisava fazer toda essa gracinha. Mas tudo bem, né? Tá presa. Ela se apresenta como Baikang do time de operações especiais e avisa o Sushen que é melhor deixar ela aí. Ele ignora o que ela falou e pergunta se ela conhece o Xiao Feng, também das forças especiais. Ela fica surpresa que ele conhece o cara, e o Sushen diz que uma vez já salvou a vida desse moleque. Já com uma deliciosa carne sendo preparada, o Sushen disse que entendeu tudo. Parece que um grupo de fugitivos assumiu o controle da escola e estão usando várias pessoas como refém. A Kang fala que tudo aconteceu muito rápido quando Xiao Feng estava resgatando alguns prisioneiros. Tranquilamente comendo a carne dele, o Sushen diz que se esse é o caso, não é culpa dela. Ela diz que agora com esses poderes, aquelas pessoas não são nada a se temer. Porém, tá querendo saber quando vai ser libertada dessa gracinha toda. E estranhamente, o Sushen diz que só vai soltar se ela prender ele com a perna de novo. Rapaz, esse garoto não para. Ela diz que concorda em fazer isso se ele der um pedaço de carne. Um tempo depois, a corda foi cortada. O que aconteceu, eu não tenho ideia. Mas o Sushen entregou uma arma pra ela, falando que tem muita coisa pra resolver, então não pode ajudar por enquanto. E diz pra ela sair logo dali e parar de encher o saco. Porém, a Kang fala que vai atacar a base dos caras. Sem os recursos que eles roubaram, não tem como os sobreviventes terem o que comer. Ela então insiste, dizendo que talvez essa seja a última vez que eles vão se ver. Ouvindo que ela falou que os caras têm vários suprimentos, o Sushen fala pra ela esperar. Vai na bolsa dele e puxa uma WM, dizendo que o Xiao Feng é um irmão, então ele vai dar uma ajudinha. Enquanto isso, no bloco administrativo da escola, em uma sala tem vários caras armados e um outro com duas garotas no colo. E pergunta como as coisas estão indo. Um dos capangas fala que tá todo mundo esperando do lado de fora. Dessa vez eles vão conseguir acabar com todos os estudantes. O chefe diz que isso é muito bom de ouvir e avisa que é pra deixar aqueles que desobedecem na linha de frente pra que morram logo. Do nada a porta é chutada. Todo mundo toma um susto e o Sushen aparece pedindo desculpas por interromper a reunião. Um dos capangas pergunta como ele chegou até ali se tem mais de 20 guardas nesse prédio. O Sushen diz que vai responder tranquilamente como ele entrou. Ele aponta o dedo pros caras e diz bang, a cabeça do cara explode. Na hora todo mundo da sala toma um susto, se perguntando como é possível alguém matar outra pessoa só apontando o dedo. O Sushen continua apontando pra todo mundo e avisa que quem se mexer ali vai morrer. O chefe com raiva fala pra ele calar a boca. Porém, de algum outro lugar, uma pessoa com uma sniper diz que o alvo foi eliminado. É a Baikang de cima de um prédio com a AWM. Só que ela tá insegura, já que o Sushen tá sozinho lá e tem muita gente perigosa naquele lugar. Pra ela, esse plano dele ir sozinho é muito arriscado. Porém, no momento que o Sushen entregou a arma, foi exatamente essas ordens que ele deu. Ela se pergunta como teve coragem de confiar em algo tão idiota. De repente, quando ela vai mirar, as cortinas foram fechadas. Ela grita pro Sushen perguntando o que tá acontecendo e por que as cortinas foram fechadas. E ouve que o pessoal da sala parece ter descoberto que era uma sniper fazendo o trabalho. Ela sai correndo agora que tem certeza que a localização dela foi descoberta. Ela desce as escadas pedindo para que o Sushen esteja bem, correndo desesperada enquanto escuta no fone que estão mandando matar ele. A coitada tá quase enlouquecendo. Ela dá-lhe uma ombrada na porta e chega dizendo que veio se vingar.
Porém, os capangas estão todos no chão e o Sushen segurando o chefe pelo pescoço. E avisa que ali não tem suprimento algum. Ele mexe no inventário dele enquanto o chefe fala que é bom ele não o matar, senão ele vai ser caçado pelo resto do grupo. O Sushen dá uma sessão de quiropraxia fazendo um estralo no pescoço do cara, dizendo pro cara não se preocupar que todo mundo vai se juntar a ele. A Baikang pergunta se ele realmente fez tudo aquilo sozinho. O Sushen fala que ele vem se exercitando bastante e diz que tanto faz, já que ali não tem mais nenhum suprimento. Ela fica confusa e se pergunta se alguma outra pessoa chegou ali antes deles e roubou tudo. Obviamente não tem nenhum suprimento naquela sala, porque o Sushen já guardou todos no espaço dele, que pensa que só vai compartilhar com os outros se tiver certeza de como eles vão agir. Ele então fala que tá na hora deles irem pro dormitório das garotas e ela pergunta por que especificamente delas. O Sushen diz que pegou essa informação do chefe. Porém, naquela mesma sala, entre um dos corpos pendurados, tinha uma garota, que tinha acabado de se transformar. Um careca de Bevor aparece dizendo que a maldita estava causando problema, e se pergunta se ela ainda tá viva. Ele se aproxima daquela garota presa e diz que é uma pena se ela tiver morrido. Com isso, eles soltam ela no chão. O cara fala que a irmã Jie vem fingindo estar presa por vários dias e pergunta se ela já encontrou o que procurava. Ela diz que tá muito abalada porque quase morreu e precisa de um pouco de conforto do presa de aço. O cara fala que se esse é o caso, ele vai ajudar. E faz um carinho nas costas dela com o chicote. Ele pergunta como ela tá se sentindo, o que diz que agora tá bem melhor. Ele fala que pelo visto ela deve ter visto tudo e pergunta quem foi que levou os suprimentos dele. Ela avisa que o cara era o demônio e ele diz que vai fazer ele pagar. A Jie então diz que o nome do cara era Sushen. Já no dormitório das garotas, o Sushen encontra o Xiaofang e pergunta o que ele tá fazendo ali. A Baikang acha suspeito, até porque o Sushen disse que era amigo do cara. Porém, ele muda de assunto e pede pra ver o ferimento do Xiaofeng. Ao ver que são cortes de canibais, ele avisa que aquele tipo de garra é cheio de infecções e vírus. A chance de ser algo fatal é muito grande, então precisa de medicina. O Xiaofeng diz que no momento medicina é algo extremamente raro, porém ele não vai aceitar morrer assim. De repente, o Sushen entrega um monte de medicina e diz que é o suficiente. O Xiaofeng e a Baikang escutam um som alto. Ela percebe que é na direção que o Sushen foi e então fala pro Xiaofeng ficar olhando ali. Porém, ele diz que também não vai ficar, ele quer ir junto. Lá na frente, o Sushen tá calmo. E o presa de aço fala que aquela garota era a universidade dele. Porque ele não aproveita a chance pra bancar o herói e salvar a princesa. É só se ajoelhar que ele deixa a garota aí. O Sushen fica pensativo, falando que salvar ela não é impossível. A Fankin fica animada e fala que ele é incrível e pede pra que ele se ajoelhe então. Mas ele então diz que eles estão com um pequeno probleminha. Ela pergunta que droga de problema é esse que vai fazer com que ela não seja salva. E começa a gritar falando que ele disse que ia salvar, então não pode voltar para trás com a palavra e tem que ser um homem de verdade. O Sushen explica que ele não é um homem que merece salvar ela. E diz pra ela chamar os caras que sempre ficavam lambendo a bota dela pra vir salvar ela aqui. A Fankin grita com ele, falando que pelo visto ele tá querendo se vingar só porque ela falou que ele era uma pessoa inferior. E diz pra ele que ela não vai pedir desculpas e nem implorar pra ser salva. E fala que ele é um inútil patético e que ela não precisa dele. O Sushen sorri e fala pra ela se lembrar do que tá falando. Assim que a Fankin olha pra baixo, um monte de zumbi da seca tá cercando ela. Sendo consumida, ela começa a gritar falando pro Sushen que tava errado e pedir socorro. Mas agora já se foi. O presa de aço diz que ele é um maluco da cabeça e nem mesmo quis ajudar a princesa. Porém, tá tudo bem, já que já já vai se juntar com ela. Ele aplica um pó na cara e fala que esse é um novo item que eles criaram. Com isso, você consegue controlar aqueles demônios. O Sushen fala que aquilo não passa de cinzas dos esqueletos daqueles monstros. Nem o trouxa do presa de aço sabia disso e fala que realmente é um treco nojento. Porém, ordena na hora que todos ataquem o Sushen. Ele se prepara, puxa uma lâmina numa mão, uma lâmina na outra. Segundo seguinte, um monte de corte roxo é desenhado nos bichos e o Sushen passa. Ele cai no chão e o negócio tá resolvido. O Fang fala que pelo visto ele quer brincar antes de morrer. Porém, toma um susto assim que vê que o Sushen já tá logo na frente dele. De fundo, a Baikang e o Xiaofeng observavam tudo. Eles ficaram assustados ao ver que o Sushen estava completamente cercado. E de cima do caminhão, o cara ficou gritando para os monstros atacarem o Sushen, se perguntando por que eles estavam parados. O Sushen disse para ele parar de gritar porque era inútil. O cara perguntou o que ele queria dizer com isso e ele explicou que já tinha acabado com todos.
O presa de aço tomou um susto, dizendo que aquilo era impossível. O Su Shen, em um movimento, entrou no portal e apareceu nas costas do cara, dizendo que nunca roubou nada dessa tal Federação da Evolução. Colocou as mãos na cabeça e perguntou quem mandou ele vir matá-lo. Porém, na mesma hora disse que mudou de ideia e ia acabar com isso. O cara perguntou o que ele ia fazer, só que o Su Shen sorriu. Assim que ele agonizou, o pescoço desconectou. E rapaz do céu, virou Mortal Kombat o negócio. Vendo tudo aquilo, a Bai Kang sabia que era impossível alguém treinar e ficar tão forte assim. O Su Shen era algum tipo de monstro. Enquanto o protagonista pensava que ele precisava de um assistente para lidar com essas coisas. Até porque ele não quer que muita gente saiba quais são os poderes dele. Enquanto isso, no hotel que tudo começou, a Duan Ya estava praticando as técnicas dela como DJ, enquanto cantava uma música falando que era pro Su Shen não abandonar ela nesse lugar. Ela acordou dizendo que, pelo visto, sonhou com ele de novo essa noite. Ela se lembra que ele falou que não aceita pessoas inúteis ao lado dele. E ficou animada dizendo que jamais seria um atraso pra ele. Ela pegou uma Nerf dizendo que queria ser a mão direita dele. E abriu uma porta de onde tinha escutado um som vir. Não tinha nada na sala e ela achou aquilo estranho. Quando de repente sentiu alguma coisa e a pulpa se iniciou. Ela começou a chacoalhar e o balde a ficar inchado. De repente explodiu na frente dele. A criatura tinha ficado gigante e agora estava frente a frente com ele. O Su Shen percebeu que ela ficou muito mais forte só com aquilo de água. Teria sido extremamente perigoso se ele deixasse chegar às enchentes. Ele sacou a lâmina e avisou que se ela se submetesse, ele ia considerar transformar ela em um pet. Só que de repente ela voou na direção da janela. O Su Shen percebeu que a criatura estava mais inteligente do que ele imaginou e pulou pro lado de fora, onde o bicho parecia querer fugir. Vendo essa situação, ele sabia que não tinha opção. Então pulou com a espada na mão e tentou cravar na cabeça, porém a lâmina quebrou. As escamas eram bem mais resistentes do que ele pensava. E a cobra veio para dar-lhe uma mordida. Só que ele calmamente pulou na direção dela, falando que se uma lâmina funciona, é só ele usar os punhos. Com isso, deu um soco que tacou a cabeça dela no chão. Ela se aproveitou que ele estava distraído para tentar enrolar o corpo dele. Imobilizado, ele disse que ela era bem traiçoeira. E ela se preparou para finalizar ele, fazendo Su Shen perceber que tudo até agora fazia parte do plano dela. Ela então veio para acabar com ele. Em uma outra parte, um cara do exército fala pra capitã se ela não consegue esquecer do Su Shen porque só tá olhando na direção que ele foi. Ela responde pro cara calar a boca. Porém, ele avisa que se o cara for sozinho, ele vai morrer. Mas a Bai Kang diz que é impossível. Ela tem certeza que o Su Shen é muito mais forte do que parece. É quase como se ele fosse um monstro indomável nesse apocalipse. Uma mão vem e para o golpe da cobra. E o Su Shen pergunta se ela realmente achou que ia vencer ele com aquilo. E diz que sabe muito bem da capacidade regenerativa das cobras. Só que o que ele vai fazer é diferente. E então ele puxa ela pela cabeça, joga ela pro lado e divide o corpo em dois. Com isso, ele acha o cristal que estava tanto procurando. Ao ver o cristal, ele tem certeza pela cor que aquele é o do like nesse vídeo, molecada. É o cristalzinho do like. Rapaz, eu tô ansioso pra quando chegar a água. E aquela Duan tá ficando maluquinha, minha guerreira se controla. Ou não, né? Pra não perder a continuação, que vem logo logo, hein? Quando tiver mais uns 4 ou 5, eu trago de novo. Você ativa o stream. Dale!